Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas deste Brasil soberano, maravilhoso, sem anistia, sem PEC da bandidagem. Até o Trump caiu na sedução do nosso Lula. Nossa, gente, assim, eu sei que eu tenho que dar oi, mas eu só quero dizer que imagina Eduardo Bolsonaro vendo que o Trump gostou do Lula, a dor desse homem, que é a minha alegria. Mas, oi, Mili, oi, Manu. Oiê! Oi, gente. O papai, eu até escrevi no Instagram do Lula, o pai tá on, porque a gente sempre tem gente que entra lá e fica, o pai tá on, o pai tá on. Eu entrei e falei, o pai tá ono. Lancei uma piada ruim, O Lully. Nossa, o discurso é muito bom, muito bom. Eu não vi, eu só vi as chamadas na capa do UOL que ele tinha sido finalmente entrou no campo de órbita do Lula. É aquilo, gente, não faça contato ocular, não escute o Lully falando que você será tragado para a órbita de Lully. Não, o discurso do Lula foi maravilhoso, né? Falou do pai do Brasil soberano, que falou mal do Bolsonaro, também falou pela Palestina, foi super bonito e forte o discurso. Mas na hora que o Trump vai lá, ele fala: eu e o Lula, a gente teve só 30 segundos juntos, mas a química já foi muito boa. Tipo, ele tava já encantado. Não sei, a gente não sabe o que esperar desse demônio, porque na verdade ele pode estar só querendo humilhar o Lula, igual ele fez com o Zelensky, né? Atrair para depois humilhar. Mas vamos torcer para ser só uma coisa que vai ferrar ainda mais o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro. Bom, e para começar hoje, eu quero saber dessa onda de amor muito merecida que Mili recebeu durante a semana, depois que ela não participou da feira, não pôde participar da feira. E a internet enlouqueceu, todos mandando, Mili, estamos com você. Conta um pouco como foi, Mili. Então, turma, foi uma doideira, porque assim, quando a gente gravou o episódio da semana passada, eu estava entrando no olho do furacão, eu ia me segurar em muitos coqueiros enquanto o vendaval passa, porque assim, a gente nunca sabe o que a extrema-direita é capaz de fazer, eles cortam um vídeo, uma fala, um trecho, no que eles querem cortar, né, então fica uma declaração bizarra, assim, a família é fascista, e aí eles mandam isso lá para o grupo deles. E aí a pessoa, com uma declaração de meio segundo, decide quem você é e que você é o anticristo, e aí as pessoas vêm para cima, enfim. Um show de horror, a extrema-direita, é direita, né, gente? Está toda instrumentalizada para agir assim. Então, a partir daí, eu não sabia para onde ia. Quando a gente gravou o episódio da semana passada, eu não sabia para onde isso ia. O que aconteceu? Imediatamente depois que o prefeito cancelou a minha participação, censurou a minha participação, usemos as palavras certas, pela minha opinião, a respeito do que é a família tradicional brasileira, as curadoras desistiram, o Chico Sá desistiu, que estava na mesa comigo, e um a um, autores e autoras foram desistindo. E aí isso virou um tsunami de amor, porque as pessoas de São José dos Campos decidiram que iam fazer a mesa, iam fazer festa, iam se encontrar. Então, deixou de ser a história da autora censurada e passou a ser a história de como uma cidade se reorganiza para fazer circular afeto, mesmo diante da censura. Mostra um pouco do que a gente é capaz de fazer nas piores circunstâncias, sabe? E eu mandei um vídeo, teve a mesa, chamou, eu acho, 1001 Noite de Amor, uma coisa assim, sabe? Eles usaram meu nome, para fazer um trocadilho legal. Eu mandei um vídeo. Mas peraí, a feira não aconteceu. Não, isso foi tudo o povo unido, jamais será vencido, e foi lá e fez. Teve dança, teve música, teve encontro, teve gente cheia de cartaz com meu nome lá, Mili, estamos com você. Que demais. Uma coisa que eu nunca imaginei viver, né? Então, no fim, virou uma história, não é sobre censura, é sobre amor, né? Então eu achei isso muito bonito, assim, no final. E aí a Dani Lima fez uma declaração linda para mim no UOL, assim, ela estava fazendo o UOL News, e ela falou, eu ia entrar para falar de esporte,
E ela falou, a Mili vai entrar? Aí o Diego Sarza, que é o apresentador, falou, a Mili vai entrar. E tava ela e o Sakamoto. Aí ela falou, eu quero esperar a Mili entrar. E eles esperaram eu entrar e a Dani falou, Mili, o que aconteceu foi lindo, as pessoas se organizaram por sua causa. Assim, foi tudo bacana, sabe, no final. Mas dá um medo, né, gente? A gente tá lidando com facções, né? Então, Sim, tá lidando com coisa barra pesadíssima. barra pesadíssima, exato, exatamente. Mas aí eu tô muito feliz que a Dani Lima foi pro UOL, gente. Porque Eu também tô. lá no UOL. Ô, Manu, você vai ter que vir pro UOL também de fazer essa. Ô, Manu! Pois é, ué. Não gosto de ficar de fora. Como é que é Não. isso? Agora a Mili vai ter que contar de um sonho aí que ela teve. Ela não vai conseguir escapar. Ai, gente. Bom, assim, eu preciso dizer que o meu último sonho erótico com pessoas famosas tinha sido com o Ciro Gomes. Dentro de um carro. Não foi em Paris, né? Gente, é tudo tão errado a respeito desse sonho. Não, não foi em Paris. É tudo muito, muito, muito errado, porque assim, eu sou lésbica convicta. Ciro Gomes não tinha nada que tenha invadido o meu inconsciente, entendeu? Ainda mais sem roupa, dentro de um carro. Então, esse foi o último. Esse foi o penúltimo. O último foi com a Dani Lima. E mais não direi. Mas aí me ocorreu perguntar se vocês... Qual foi o último sonho que vocês tiveram com pessoas famosas? Erótico, com pessoas famosas. A gente, acontece. Eu acho que a Manu, ela pode contar uma história aí bem ruim que ela teve. Eu tenho muita história ruim, mas no sentido... Eu tô lembrando uma história muito ruim, porque a gente tava falando, assim, a gente volta já para os sonhos eróticos, mas é que enquanto a Mili falava, a gente tava falando de onda de amor, e eu lembrei do momento Carluxo da sua vida. O momento Carluxo. Pois é, então, vamos lá. Calma, gente. Eu já não tô com a minha mão, já tá suando, só de lembrar. Que foi o seguinte... Eu tenho que lembrar qual era o título dessa coluna. Pandemia tourando, CPI da Covid era o nosso entretenimento, né? Era o nosso... É que nem a gente ficou vendo julgamentos do Bolsonaro, tinha CPI da Covid. E eu escrevi uma coluna, na época eu era colunista da Folha, tinha essa coluna de humor na Folha Ilustrada, e escrevi sobre a mulher solteira na pandemia. Eu acho que o nome do título original, que foi para a coluna impressa, era A Vida e a Morte da Mulher Solteira na Pandemia. Isso eu lembro. E aí uma coisa meio brincando com um documentário de natureza, né, descrevendo aquela mulher comendo gelatina de uva, né? E pensando, será que eu tento? E já estava começando a abrir um pouco, né, os portões ali para você pelo menos tentar um date, um iFood, o date iFood, né, que você vai na casa da pessoa, pede uma carteira de vacinação, pede ali um atestado médico. E era sobre meio isso. E em algum momento eu falava, é melhor assistir a CPI da Covid do que transar na quarentena. E uma hora eu falo sobre estar sentindo pensamentos impuros sobre Renan Calheiros, que eu estava começando a desejá-lo, tamanha a minha situação complicada que eu estava vivendo. Sim, porque ele mandou muito bem, né, na CPI da Covid. Não, ele tava assim, voando, e eu tava carente, pô. Então, assim, é uma tempestade perfeita. O título que foi pra coluna online, geralmente os editores colocam um título mais sedutor, mais clickbait, mais barulhento. Sim. E o título ficou assim: vale mais a pena assistir ao Renan Calheiros na CPI do que transar na quarentena. Aí, o subtítulo, que eu acho que foi o que pegou, é o seguinte: coronavírus fez a mulher solteira heterossexual começar a nutrir pensamentos impuros pelo senador. Até aí, tudo bem. Tô vivendo a minha vida. Ni que abro meu Instagram, eu vejo uma quantidade de notificação assim que não é normal. E eu abro a minha DM e são muitas mensagens de ódio, mas assim, e muita baixaria, coisas horríveis assim. Sobre eu vou te ensinar a transar e assim, umas ameaças de estupro mesmo. É isso, Manu, deu num lugar horrível essa história. Foi horrível. Não, era muita. Teve um cara que me mandou uma foto, tipo assim, uma bandeira do Brasil, uma silver tape
E uma camisinha dizendo, esse é o kit aqui que eu vou usar quando eu te comer, não sei o que lá. Uma coisa meio ameaça de... Aí eu falei, nossa, que chato isso. Falei, de onde tá vindo isso? Carluxo pegou um print dessa coluna e colocou em seu Twitter e suas redes no Instagram com milhões de seguidores. E aí, só que assim, ele com aquele raciocínio dele, aquela cognição dele, né, de uma maçaneta, falando assim, meu Deus, esse é o jornalismo da Folha Lixo, onde vai parar o desespero deles, e assim, porque eu supostamente estaria objetificando Renan Calheiros? Não, e peraí, em paralelo, Carol Pires, grande jornalista, me liga e fala, a matéria da Manu estava na mesa do Renan Calheiros, ele estava trabalhando com a coluna da Manu abertinha, assim, ó. Impressa. Feliz, o que eu acho mais lindinho, que assim, não é impressa o jornal impresso. Ele foi lá, deu Ctrl P, ele imprimiu a coluna e tava lá lendo. Coisa rica, meu mozão. Aí tá. Isso ele nem sabia que o pau tava atorando, porque assim, veio aquela manada, ódio, ódio, ódio. E aí eu, ok, falei, nossa, era só o que me faltava, né? Nessa brincadeira, veio essa onda de amor também, que eu achei muito linda. Que bom, Manu. Então, muitas pessoas compartilhando e comentando lá no post dele e respondendo e comprando briga. Né, assim, eu me senti muito amada, assim, eu me sentia... E honestamente, né, por mais vil e torpe, eu adoro usar essa palavra, torpe, né, que era aquela onda de ódio que eu tava recebendo, completamente desconectada da realidade, você ainda, é isso, né, você ainda, eu ficava supostamente tranquila, eu achava graça assim, do nível das mensagens, embora fosse muito horroroso, e aí muitos amigos meus muito preocupados, e tipo, Manuela, não pode sair de casa. Tinha uma manifestação no dia seguinte, que era pela vacina, inclusive. Você pode sair de casa. E fecha seu Instagram. E eu assim, gente, calma, eu não sou, assim, eu não tô na mira do gabinete do ódio também, não. Calma também, calma, gente. Calma, que esse pessoal, deixa essa cachorrada passar, vai dar tudo certo. Com todo respeito aos cachorrinhos, que são animais maravilhosos. E aí ainda teve uma cerejinha do Sunday envenenado, que... Bom, nisso, Renan Calheiros, querido, meu lindo, foi passando a onda, né? Eu fui bloqueando as pessoas, deu tudo certo. E aí eu fui pra essa manifestação. Aí eu tinha que fazer um cartaz. Não pensei duas vezes. No meu cartaz estava escrito Carluxo Miliciano. Fui com o meu cartazinho. Dali a pouco, Carluxo não posta uma foto de eu segurando meu cartazinho. Ah, não, Manu. Nos stories dele, sendo que eu não sei se ele sabe que era a mesma pessoa. Ele tava falando mal de mim no dia seguinte. Dia seguinte ele... Não, ele até sabe exatamente. Ele é... Não, gente, não sei, porque na época... Não, mas é porque na época a gente tava com aquelas máscaras N5. Entendi, mas ele é obsessivo o suficiente pra saber exatamente quem é quem. E eu não tinha postado nada, né? Eu só tinha ido na manifestação e tal. E aí eu repostei também esse post dele com aquela música da Mariah Carey. Why you so obsessed with me? Boy, I wanna know. Mas então eu tive esse momento com o Carluxo e que no final das contas, assim, eu senti também essa onda de amor. E eu surfei nela. Mas ao mesmo tempo, né, a gente não... Assim, não quer passar por isso de novo, né? Não, tipo assim, não quer, não vale a pena, né? Ser colocada nesse lugar. E aí, só voltando aqui para os sonhos eróticos, eu já sonhei, sim, que eu tava dando pro Bolsonaro e pro Silvio Santos, não no mesmo sonho, e foi muito ruim. Manu, você sonhou que tava transando com o Bolsonaro, Manuela? Sério, Manu? Com o Bolsonaro, Jair Você Messias sabe que eu tenho, Bolsonaro. Você sabe que eu tenho um amigo gay, um beijo pra ele, Rafael, que pediu pra não ser exposto, mas, enfim. Não, brincadeira, ele não pediu. Mas ele, super de esquerda, super militante da esquerda, ele tinha sonhos eróticos com Eduardo Bolsonaro. E ele falou, se meu analista não resolver isso, eu vou mudar de analista. Mas é comum, né? Para Claro. o inconsciente, a gente
se vê nesse lugar com alguém que a gente consideraria um provável agressor. É o Que inconsciente representa alguma que coisa, né? representa você tentando lidar com todas as vezes na vida que você sofreu uma violência ou que você teve tesão em coisa errada. Para o inconsciente é bem comum. Eu, ouvindo a Manu falar, eu lembro que na época da CPI da Covid, o meu crush foi mais o Randolfo Rodrigues, apesar dele falar assim, né? É bem complicado você ter crush em quem fala assim. Mas quando eu estive em Brasília, fiz foto abraçadinha com ele. E recentemente eu escrevi uma coluna falando do meu tesão por Alexandre de Moraes. E eu concluí, eu também fui muito xingada. Mas também um monte de gente curtiu e tal. E eu concluí que quando uma mulher se coloca, faz um texto se colocando politicamente, já é uma coisa que gera um incômodo Isso. enorme. Se ela ainda se coloca misturando com piada sexual, que é uma coisa que eles não entendem, que eles levam para um lugar de você é uma puta, então você quer, então você merece isso, isso e isso, né? Aí o negócio porque misturar política com sexo é enlouquecedor para essas pessoas. Eu tenho uma história recente, né, que eu fui para um hotel e uma mulher me reconheceu no café da manhã, pediu para mudar de mesa e foi de mesa em mesa das pessoas que estavam hospedadas no hotel. Eu fiz uma coluna sobre isso, para pedir para não falar comigo porque eu era a puta do texto falando que tinha tesão no Xandão. Que o texto Deus. E assim, e a mulher dizia: bom, eu obviamente sou bolsonarista, mas se você não é, pelo menos não fale com ela, porque ela está dando em cima de um homem casado. Pra você ver a ignorância dessas pessoas. Eu não estava flertando com um homem casado. Eu estava fazendo um texto irônico sobre um crush do ano que é o Alexandre de Moraes, né? Para mulheres em geral da esquerda, ou não, né? Porque vai que tem um sonho ali igual a Manu teve. Com esses a gente não sonha, é curioso Pois diferente. Não, mas eu sonhei com a Dani Lima, gente. Eu tô super de boa. Você Assim, tá muito bem. sonho. Pô, Você tá muito... parabéns. Gente, eu fui de Ciro Gomes para Dani Lima, assim, eu realmente subi muitos patamares. Agora, eu devo dizer em relação a Ciro Gomes, quando eu tornei público esse meu sonho, que foi nas eleições, quando ele ainda não tinha despirocado e ido para Paris, ele me respondeu no Twitter. Jura? O que ele respondeu? Muito bom. Ele falou: oi, Mili. Então, cara, isso, pois só, Mili. Pois é, eu tenho um trauminha do Ciro Gomes, porque nesses dates pandêmicos também, quando eu comecei a me lançar, né, que o Renan Calheiros já não era suficiente, um belo dia a gente ficava muito preocupada em saber se a pessoa estava saindo, estava aglomerando, se ela estava vacinada, e acabava que perdia certos aspectos ali de vista. Cheguei na casa do cidadão, votou no Ciro Gomes e tentou defender. E aí a gente começou a discutir, eu ria meio da cara dele, ele também se sentiu chateado pra caramba. E uma hora eu fui no banheiro, lavei ali minha cara, sabe? Não lembro de lavar a cara, mas sabe quando você se olha no espelho e fala assim, bom, o que você vai fazer? E aí eu voltei e falei, pesou o clima, né? Pesou o clima. E eu acho que a gente tem que transformar essa tensão numa tensão sexual. O que você acha? Aí começou, vamos transar. Nisso, que a gente começa a praticar o ato sexual, eu só consigo pensar no Ciro Gomes. Claro. Eu olho pra ele, eu vejo Ciro Gomes, eu fecho os olhos, eu vejo Ciro Gomes. Eu fiquei desesperada. Gente, é um episódio sobre Ciro Gomes. E foi esse cara, não tava. E eu fiquei apavorada. Aí eu lembro que quando a gente finalizou o ato sexual, e uma hora ele foi ao banheiro, cara, quando ele voltou, já tava até de máscara. Eu tava de sapato, máscara. Falei, cara, eu vou embora. E pra nunca mais. Mas cara, mas aquele debate que é histórico, que até hoje eu revejo flashes, porque aquilo é melhor do que qualquer programa de humor da TV, que tinha o Bolsonaro, o Lula, o candidato padre lá, o padre Kevin Kelson. Nossa. Sônia Tronic. Isso, sim. Na hora que ela fala, que ela erra o nome do padre e fala que ele é um padre de quermesse, o Ciro Gomes começa a ter um ataque de riso. Aquilo é muito maravilhoso. Um episódio sobre Ciro Gomes que... Gente, muito bom. Maravilhoso. Muito bom.
Porém, vamos aqui ao tema, né, que a gente estava Vamos. ensaiadinha, né? A gente já A fez gente todas nunca as. ensaia quando a gente Quando a ensaia. gente ensaia, vira um episódio sobre Ciro Gomes. Não, mas só uma história antes, a Manu estava falando, eu lembrei. Eu defendia durante uma época, logo depois que eu me separei, eu dizia assim: eu prefiro homem de esquerda, mas se for um liberal, mas a favor dos direitos humanos, um liberal que não é racista, um liberal que não sei o quê, às vezes um liberalzinho dá para encarar. Aí uma vez eu fui almoçar com um liberalzinho que eu achei que dava para encarar, e ele ficou o almoço inteiro defendendo o Guedes. Aí não tem como, gente. Porra, O Ciro puta. Gomes Não ainda tem dá. como. O Não tem Guedes como. não tem como, gente. Não. Não tem. Não. Mas eu tinha também esse fetiche, assim, de dar uma chave, de converter um bolsonarista, né, pela via sexual. Eu pensava nisso. Eu pensava nisso mais do que eu deveria uma época. Engraçado você ter trazido isso à tona. É. Eu não sei, eu acho que lembra muito meus primos, meus tios, uma ala da família que eu tenho horror, assim, eu não Vendo, tá consigo, vendo? não lido. O tema de hoje, ele é o perdão, olha só. Eu tive essa semana, eu tive no domingo na manifestação ali no MASP, na Paulista. Gritei lá o meu sem anistia, contra a PEC da bandidagem. E foi muito emocionante, fiquei ali, tinha uma escola de samba ali, é muito forte, tem que ir pra rua mesmo, foi muito. Começou a cair uma chuva violenta aqui. Eu falei, puta, a galera vai dar uma debandada. Não deu. Tinha mais do que 40 mil, que foi. O jornal saiu 40 mil, tinha muito mais. E foi muito bonito, né? Ver Rio de Janeiro, lotadaço, Salvador lotado. Wagner Moura ali sambando com Daniela Mercury. É sempre uma delícia. E para anistia não tem o perdão, né? Tem que ser todo mundo preso mesmo. E a gente ficou com esse tema do perdão. Então, o que que tem perdão? A Mili sempre traz no programa que é importante trazer os homens, a Manu também, importante trazer os homens para a conversa. Quando que um machista vale a pena a gente... A Mili mesmo falou, né, que nessa semana aí da onda de amor, teve gente homem com quem ela já brigou, que escreveu para ela, Teve. tamo junto. Então, a Mili tem um pouco essa fala recorrente aqui no programa de vamos chamar os homens para conversa, mesmo que tenha errado muito, né? Então eu queria puxar um pouco essa pauta anistia sem perdão, mas quando que, por exemplo, no machismo tem o perdão? E aí jogar esse tema do perdão para a gente debater um pouco, até porque eu estou às voltas aqui com o meu deslumbramento. Todo mundo sabe que eu sou obsessiva pelo autor Edouard Louis, francês, e eu acabei de ler O Desabamento, o livro que ele escreve sobre a morte do irmão, e que é um livro que ele diz que ele odiava o irmão dele, que quando o irmão dele morre ele não sente nada, que ele viu o irmão dele bater a vida toda nas mulheres que ele teve, né, nas mulheres com quem ele foi casado, viu ele maltratar animais, viu ele maltratar pessoas em geral, estava sempre num lugar extremamente agressivo, sem se importar com os outros. E o livro narra alguns momentos em que ele foi doce, em que ele foi bacana com o Eduardo, mas outros momentos em que ele humilhou e tinha muito preconceito com o fato do Eduardo ser gay. Então, ele diz isso no livro, né? Que ele escreve para tentar entender por que ele não sente nada quando o irmão morre. E para vasculhar um pouco esse ódio que ele tem pelo irmão. E ele acha que a literatura é isso, é para vasculhar esses sentimentos, né? Tem uma fala dele super bonita também rodando na internet, ele falando, eu odiava meu irmão, mas é importante falar sobre isso. Mas ele também diz em algumas entrevistas que ao final de um livro, se você não perdoa a pessoa sobre a qual você escreveu, aquilo ali, o livro não serviu de nada. Então ele também escreve para tentar perdoar esse irmão e para tentar se perdoar por não ter sentido nada quando o irmão morre. E aí eu queria ouvir um pouco vocês sobre o perdão. Começar puxando bem para a luz do feminismo. Quando é que dá para perdoar um machista? Então, é complexo, né, esse tema. Assim, eu gosto muito dele. Depois eu até vou ler um trechinho do último livro do Safatli, que ele fala sobre perdão. Eu acho que tem filósofos que já escreveram bem sobre perdão, pesquisadores também, mas assim, o perdão é sobre o quê? É sobre a gente ou sobre quem causou o mal? É sobre a gente conseguir se libertar ou é sobre a gente desculpar o mal que foi causado? Tem um documentário no YouTube que se chama Human, não sei se vocês já viram.
Não. Então, começa, é um quadro bem fechado, a tela é toda preta, o fundo é todo preto, só tem o rosto da pessoa, e você vê o rosto de um homem negro. Quando a câmera afasta um pouco, você vê que ele está com um uniforme de presidiário. E ele está contando que agora eu não lembro, ele matou mãe e filha, eu não lembro se também teve violência sexual nesse crime. Ele assassinou uma mãe e uma filha. E aí ele está dizendo que ele está na prisão perpétua, ou pelo corredor da morte, também não lembro. E ele diz que ele não sabia o que era amor, porque o pai dele batia nele com um ferro e dizia, eu faço isso porque eu te amo. E que ele demorou muito tempo para entender que ele associava amor à dor. Para ele, amar era fazer sofrer. E foi uma pessoa que fez ele entender o que era amor. Uma pessoa improvável, ele fala. Que é a mãe, a avó da criança e a mãe da filha. Que foi até a prisão, é muito forte. Que foi até a prisão olhar no olho dele. E eles desenvolveram um relacionamento de troca. Nossa, que coisa. E aí ele começa a chorar. Porrada. É uma porrada. É a primeira coisa do Hillman. E ele começa a chorar. E ele fala, só então eu entendi o que era amor. E, obviamente, esse homem nunca vai se perdoar. Tanto faz se ele está no corredor da morte ou não. Ele está morto, né? Uhum. Ele vai ter que viver com aquilo. Mas quem fez ele entender o que é amor foi a pessoa que deveria ter querido ele morto, né? Eu jamais seria essa mulher. Eu jamais seria essa mulher. Eu jamais né? também. O cara que me estuprou quando eu tinha 11 anos, eu ainda sonho em matar ele. Ele já está morto, mas eu queria exumar e matar mais. Então, eu não sei ir para esse lugar, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que se há um arrependimento real, eu acho que todo perdão é possível. As pessoas se transformam. Se a gente não acreditar que as pessoas se transformam, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não tem nem por que lutar, a gente fica só plantando uma coisinha, mora numa casinha, fica na rede esperando a vida passar. A gente tem que achar que as pessoas mudam, né? E eu acredito nisso. E não tem nada mais bonito do que ver uma pessoa se transformar. Minha mãe ficou 5 anos sem falar comigo quando soube que eu era lésbica. E ela tá curada da homofobia dela. Tá absolutamente curada. Eu perdoei minha mãe. Mili, toda vez que você fala 5 anos, eu penso, meu Deus, 5 anos. Eu levo susto a cada programa, que é muito tempo. É Sim. muito. Mas 5 natais, 5 aniversários. Você demorou para perdoar? Como foi? Não, aí é que tá, as pessoas me ligavam e falavam, isso sua mãe tá fazendo com você é horrível. Milha, eu sinto muito. Mas eu sempre soube que minha mãe me amava. Eu nunca duvidei nem por um segundo. Nunca, nunca. Eu nem precisei perdoar, sabe, gente, assim, de verdade, eu nunca fiquei com raiva dela. Eu sabia que era uma coisa dela com ela, que não dizia respeito a mim. E que ela ia voltar. E a pena, quem deu para ela foi ela. Ela vive com isso hoje. Eu sei que ela se arrepende. E como você vive com isso dentro de você? Aí é cada um com o seu crime, entendeu? Aí é cada um com a sua treta. É você com você. A gente também tem as coisas que a gente se arrepende, né? É lindo ver a Erika Hilton falando, né? Que a mãe expulsa ela de casa. Ela quase morre. Ela vai se prostituir nas ruas. E não tem direito onde ficar. E sofre toda a violência de uma mulher trans na rua. E ela escapa. Ela conta isso, né? Que a mãe expulsou ela para morrer na rua. Sim. E ela ama a mãe, ela fala da mãe com o maior carinho do mundo e fala que foi criada com muito amor por essa mãe. Mas eu acho também que isso não anula a dor tá lá, ela sempre conta essa história, ela sempre fala, eu não tenho medo de deputado, de senador, de nenhum homem da política, porque eu tenho uma mãe que eu amo e que me expulsou de casa para eu morrer nas ruas. Então assim, não deixa de estar a dor lá, não deixa de estar, mas tem o amor e tem perdão, mas eu acho que coexiste em algum lugar, alguma dor fica. Vira couraça, sabe? É claro que fica, assim, tem em mim uma ferida disso, assim, eu tinha aniversário meu, eu passava, ela não me ligava, eu ia em festa de Natal, ela não falava comigo, ela me pulava, cumprimentava as pessoas e me pulava. Então, claro, mas vira também essa coragem aí para encarar o mundo, sabe? Essa é a família, entendeu? Esses são os valores da família que eu estava criticando no tal programa. Exatamente. E você coloca para fora de casa uma criança que não performa a heterossexualidade, é isso? Você fica sem falar? Então é isso, assim.
É isso que a gente precisa mudar. Eu quero ouvir a Manu, mas antes, Mili, em que momento você e sua mãe se aproximam? Como foi? Você já me contou isso, mas eu não tô lembrando 100%. Foi num Natal, meus cunhados fizeram um trabalho de base incrível com minha mãe. Os meus 2 cunhados, Felipe e Marcelo, falando com ela e falando, Adélia, está errado, e meio na brincadeira, sabe, meio deixando a coisa leve. E aí teve um amigo secreto, e eles me colocaram, não estava fazendo parte dos amigos secretos do Natal há muito tempo, né? E eles me colocaram, e colocaram a Roberta, que era minha mulher na época, que faleceu depois. E a minha mãe tirou a Roberta, gente. Ah, você contou essa história, lembrei. E ela não mudou. E ela não Ela mudou. tirou de amigo secreto. É. E aí foi isso. Ai, que Manuzinha, lindo. Eu acho esse assunto bem animado, porque, né, eu acho que assim, a perspectiva do machismo, ok, ela é fundamental porque a gente vive num sistema, numa cultura que é muito adoecedora, né? E que perpetua mil violências, né? Não só concretas, objetivas, como subjetivas. E é doido porque cada dia mais eu percebo como você fazer uma terapia e você entrar numa jornada de autoconhecimento é um ato político, porque assim, uma pessoa ferida, né, que fere os outros, que perpetua aquele ciclo, vai que nem um esquema de pirâmide, sabe? Porque aí a pessoa que é ferida vai ferir outros. Então, é, olhar para essa saúde, assim, né, do seu emocional e do seu espiritual é muito importante, gente. Não adianta só, né, ter discurso político afiado, né? E aí, enfim, eu tenho falado muito sobre isso na terapia, assim, sobre perdão e redenção, e até trazendo essa visão, assim, para mim mesma, né? Porque quando você resgata os erros, né, do passado com outras pessoas, você entende os gatilhos seus que foram acionados, né? Como aquilo era o jeito que você tinha de responder ao trauma, né? Daí você entende que essas respostas ao trauma te ajudaram a sobreviver naquele momento, porque era o recurso que você tinha. Hoje em dia você faria diferente, ok, mas precisou errar, né, para aprender. Então o que me protegia no passado, hoje em dia me previne, né, no presente. E eu fiz essa introdução dessa perspectiva que é a minha, porque foi a partir do momento que eu entendi, né, que eu não fiz isso ou aquilo por perversidade, que eu tinha um monte de ponto cego, um monte de ferida, né, uma perspectiva distorcida daquelas situações, sei lá, que eu estava vivendo. É muita projeção mesmo, gente, das violências que a gente sofreu, dos medos, dos traumas. Isso foi muito libertador, né? Porque ajuda a gente também a entender e perdoar o outro, que é essa perspectiva que a Amélie traz também do personagem desse documentário. Faz todo sentido, né? Quando você entende de onde ele veio. E é isso, porque quando a gente fere o outro, a gente se fere também. É um espelho, né? Bem aquele consolo. É uma palavra de alento, que é clássico, de dor de cotovelo, que é, né, que a gente fala pra gente mesma, a gente fala pra amiga, que é, mas é ele que perdeu, é ele que tá perdendo uma pessoa muito legal. E é verdade, perdeu mesmo, também saiu no prejuízo, né? Se auto-sabotou. E autossabotagem, gente, parte de um lugar inconsciente. Ninguém se sabota conscientemente. Agora eu vou me Isso, vou me sabotar. sabotar. Vou me sabotar. Um dolaci, sabe? E nem fere o outro assim. Então, essa perspectiva de, ai, fulano me manipulou, se aproveitou de mim, me usou. Acontece mesmo, mas a maioria das pessoas não é esse vilão de novela, sabe? De que esfrega as mãozinhas assim. Nossa, agora eu vou usar essa pessoa e vou acionar todos os gatilhos dela e depois eu vou jogar ela fora. Assim, ela não perde por esperar. Assim, não é consciente.
né? Claro que a nossa vida é atravessada por uns sociopatinhas, tanto Então, mas sociopata, um Sim. narcisista, é 1 em 1 milhão, cara. A chance da gente ter ganhado essa loteria maldita é bem pequena, na real. Então, quando você vê uma pessoa falando, cara, na minha vida, eu passo por várias pessoas que me usam e me manipulam. Eu falei, cara, não sei se você deu essa sorte toda, não. Essa sorte é o contrário. Tem uma questão de perspectiva aí, né? Agora, enfim, eu acho que a chance dessa pessoa ser uma pessoa extremamente frágil, muito ferida, em profundo sofrimento é muito maior. Gente, a mãe da Milly não ficou curtindo 5 anos longe da filha. Exatamente. Ela não foi maneiríssimo, né? Só que isso não significa que a gente tem que acolher ou salvar essa pessoa, né? Tipo, no caso da mãe da Milly, não. A gente torce pra elas fazerem as pazes, que eu acho maravilhoso. Mas a gente, como mulher, cai muito nessa armadilha, né? De ter que ser compreensiva. Eu sempre lembro daquela analogia do cachorro cachorro atropelado, que assim, o bicho tá sofrido, tá todo espandongado lá, aí você estende a mão pra ajudar ele, nhaque. Aí ele morde a sua mão e você, doeu, machucou. Então, assim, quem tem um pacto com a dor, quer dizer, um pacto com o sofrimento, né? Porque eu tô cheia de frases hoje. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É isso, né? É isso, a dor é inevitável. Quem tem esse pacto vai estender isso às relações que ela tem. Então, uma pessoa insegura, ou com a autoestima baixa, ferida, né? Vai querer te ferir também, vai querer te deixar insegura também, vai querer baixar a tua autoestima, né? Macetar isso já tira um peso das costas, assim, que eu acho imenso, sabe? Porque quando a gente fala de perdão, nem sempre é sobre fazer um esforço hercúleo pra manter aquela pessoa na sua vida. Olha, eu te perdoo, mas é um perdão EAD, tá? Eu te perdoo aqui da minha casa. Educação à distância. Você fica. É um perdão à distância. É um perdão à distância. Porque eu não vou conseguir salvar, a gente não vai conseguir salvar, às vezes, as pessoas delas mesmas, né? Exatamente. Eu tive uma. E tem a ver com relacionamento amoroso, tem a ver com pessoas que você trabalhou, amigos, né? Isso pra tudo. Teve uma mulher com quem eu trabalhei, a gente não saiu bem do trabalho, da relação de trabalho. E aí tem aquela coisa do tempo do bode, né? Você fica assim, você sabe que você vai perdoar, você sabe que vai passar, mas às vezes dura um mês, às vezes dura um ano, às vezes dura mais. Que é aquele tempo do bode, você não consegue você também tem que se respeitar quando você tá no auge do horror daquela pessoa, né? E tem muito a ver com o tanto de investimento que você fez na pessoa também. Tem gente que faz coisas horríveis com você que você perdoa rápido, tem gente que faz uma bobeirinha e você demora meses para perdoar, porque aquela bobeirinha você estava investindo muito naquela relação de amizade ou de amor, né? Total. E teve uma mulher que eu trabalhei junto, a gente trabalhou juntas e eu saí muito magoada da relação e não falei mais, passou anos sem falar. E aí ela encontrou minha mãe, e a minha mãe, que também passou esse tempo todo com o bode dela, porque viu eu sofrendo. Na hora, minha mãe encontrou ela e sentiu um outro negócio, porque às vezes também você encontra a pessoa e você percebe, não toma com raiva, tem isso também, né? Às vezes você, puta, não posso nem ver aquela pessoa. Aí você vai num lugar, você cruza a pessoa, na hora você pensa, não, é afeto, é amor, eu gosto da pessoa, passou, né? Às vezes você precisa cruzar para ver que passou. E minha mãe falou pra ela, olha, minha filha tem carinho por você, como você tá linda, como era legal quando vocês trabalhavam juntas. Minha mãe deu um amor pra ela. E aquilo fez com que ela me escrevesse anos depois. Encontrei sua mãe, vi que você lançou um livro, me deu saudade de você, eu desejo tudo de bom pra você. Eu recebi a mensagem, mas foi tão bom. Assim, muito dificilmente a gente vai voltar a ser íntima, amiga, trabalhar junto de novo. Isso morreu. Mas o fato de eu saber que ela mandou uma mensagem de amor, aquilo fez eu sentir amor. Aí eu respondi com muito amor também. Cara, isso já é muita coisa. Sim. Né? Isso já é... Isso às vezes é o perdão. O perdão é exatamente o que a Manu falou. Você não precisa trazer... Então, opa! Então vem aqui pra casa. Vamos jantar hoje mesmo junto. Às vezes sim. Às vezes o perdão serve para que volte a mesma intimidade ou até mais intimidade. Às vezes é só pra... Cara, tá tudo bem. Se eu cruzar na rua, eu não vou atravessar a rua. Eu vou olhar e sorrir.
porque é isso, tá tudo bem, E passou, honrar o que viveu, né? Porque tem uma honrar o coisa que que viveu. foi vivida. Você sabe que às vezes algumas brigas, gente, eu acho que elas se justificam, mas às vezes eu acho que a nossa vida é um grande relato selvagem, sabe, relato selvagem? Sim, E você fica vendo aquelas pessoas que vão entrar em rota de colisão e você fala, não faz isso, não vai lá, não responde. Tipo, se eu fosse o homem da estrada, eu entendo aquela briga. Eu teria a capacidade de ser estúpida naquele nível. Eu seria aquela pessoa, entendeu? Mas vendo como espectadora, eu pensava assim, gente, que estupidez, como você é estúpido, não faça isso, não vale a pena, não entra nessa rota de colisão. Eu acho que se a gente se visse como e vai observador da nossa escalando, né? própria vida, ajudaria. É isso, e vai escalando. É porque, assim, vai bicando nos nossos gatilhos, né? Vai Isso. acionando tudo, vira uma bomba relógio, é o estopim e a bomba, né? É como se as sombras elas se atracassem. E uma coisa que a Tati falou do tempo do bode, que eu acho muito importante, porque às vezes a gente fica nessa onda de, não, eu tenho que ser razoável, eu tenho que ser diplomático, eu tenho que continuar conversando, tudo pela diplomacia, política da boa. Não, eu tô puta, eu tô de bode, não vai, agora não vai rolar, né? E esse lugar também de transcender é, tanto a ferida, né? Porque a dor tá lá, então você me magoou, eu vou transcendê-la, eu não vou poder excluí-la, né? Ou às vezes transcender a própria relação que valeu, mas valeu enquanto valeu, porque né, a gente não vai conseguir salvar o outro de si mesmo. E eu sempre penso nisso, né? Eu preciso reconhecer e respeitar a minha própria vulnerabilidade. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que essas pessoas que me magoaram. Tanto não sou que se ela me machucasse, vai doer. Mas Uhum. eu entendo que não fez por mal. O cachorro estropiado lá, a fera ferida, também não morde por mal. Mas a mordida vai fazer dodói do mesmo jeito. Entendeu? Então não Uhum. quero. O meu pacto é com a felicidade. Eu não quero ser vidinha de fera ferida, não, gente. Eu faço terapia pra isso. Eu quero ser um Golden Retriever. Babando, com a língua pendurada pra fora, na praia, correndo atrás de um frisbee. Entendeu? Eu quero sair também, Anu. Você quer ser o Guga do tênis, que foi apelidado de labrador humano, não era isso? Ou Golden Sim. Retriever? Porque tá sempre fofo, sempre sorrindo. Você, Ah, Fala, desculpa, te interromper. não vou conseguir porque ninguém consegue ser sempre fofo o tempo todo. Então, inclusive, esses abandonos, né? Esses cortes que a gente tem que fazer é sobre isso. Mas essas pessoas que têm esse pacto com o sofrimento, dá pra ver. Você não quer ser feliz, então não vai ser feliz ali que eu vou ser feliz aqui, entendeu? Mas fala. Quando eu separei do meu casamento, eu fiquei obsessiva em ser amiga. Eu mandava mensagem todo dia: se eu não fosse sua amiga, eu vou morrer. Se a gente não ficar amigo, eu vou morrer. E aí, como vocês sabem, quando eu obceco num tema é insuportável, e eu fiquei obcecada, e várias amigas, todo mundo falava: claro que vocês vão ser amigos, só que vocês acabaram de separar. Ele precisa ter o tempo do bode, né? Eu lembrei todas as vezes na minha vida que eu precisei do tempo do bode. E o tempo do bode demorou, que esse homem não queria ficar amigo. Meu Deus, como eu sofri com isso. Acho que foi o maior sofrimento que eu tive. Porque são 10 anos com uma pessoa, você não vai. É a tua família, a pessoa não quer ser sua amiga, puxava papo, não respondia, era só coisas muito secas e diretas sobre nossa filha, entendeu? E aí, agora que já faz mais de 3 anos, a gente tá amigo, então rolou. Então, você que nos escuta e tá desesperado tentando ser amiga de alguém que é muito importante pra você, a relação acabou, dá o tempo do bode da pessoa. Foi importante ter respeitado, apesar de eu ter tentado muito ficar amiga antes, porque é muito sofrido. Eu venho de uma família muito pequena, não tenho irmão, não tenho primo. Quer dizer, tenho, mas é muito distante, eu não sou amiga de ninguém da minha família. Ele era minha Uhum, família, né? uhum. E aí, uma semana separada eu já tava. E aí, me conte, me fala tudo. E ele, você tá louca? Não, É. né? Não, mas assim, tem uma coisa de você tem um companheiro de vida, casado, mora junto. Nick separa, é, eu sinto que tem que ter um esforço emancipatório, assim, da gente entender que aquela relação meio de dependência, né, de grude mesmo, dividir tudo, acabou, o milho acabou a pipoca. Então, às vezes, eu acho importante para esse outro extremo, né? Eu sou super adepta do bloco.
Eu sou o bloco temporário. É um bloco, ele tem prazo Eu, de eu, validade. Sim, nossa, eu dou muito bloco temporário. claro. Meu último namoro, eu fiquei 2 anos completamente, bloqueei tudo, até pra eu não ficar vendo, tal. Agora, tudo bem, voltou. Mas Claro, pra volta. quê? Pra que ficar indo lá na ferida e abrindo mais um pouquinho, assim, que já tá Isso, não. cicatrizando, você vai lá. Não, Stalkeando, né, a é, pessoa. Não, eu tive quando eu morri em Nova York, eu precisei dar um ano de bloco, assim, de bloco não, total. não quero ver o que você está fazendo, não quero ver com quem está saindo, eu quero esquecer você para depois poder te reencontrar. Deu É, certo, a gente deu hoje certo, hoje em dia é sua melhor Ah, amiga. Isso, é. exatamente. Eu acho que é porque a gente precisa de um equilíbrio. Então, aquela pessoa que foi tudo pra gente, ela precisa virar meio que nada. E aí É, você isso. encontra o caminho do meio. Porque senão, essa. É doido, porque é isso. Às vezes não tem essa saída diplomática que a gente acha que vai ter. Então terminamos, mas estamos bem, somos dois adultos. E agora, assim, tem um monte de ponto cego aí, de coisa pra resolver, de reestruturação pra fazer. Não vai É a rolar, primeira entendeu? vez que a gata Dilma tá olhando Está pra gente, muito porque atenta, ela está ela muito tá atenta. muito atenta, Pois porque ela é. sempre tá de lado. Por acaso agora ela deu uma entediada, deu uma dormida. Tá dormindo. Gente, ela é muito Agora, bonita. Mas ela tá de a olho. Dilma travou, ela travou sozinha. A Manu não travou, mas a Dilma travou na É, A imagem. gata travou. É. Pra quem, Agora, tá pra quem certo. tá, vamos pra quem não falar. tá vendo, é a gata da Manu, tá? Aqui, a Manu é uma gata, mas no caso é o animal, o gato, da Da raça Manu. gato. É. Você sabe, vamos falar do melhor fim de relacionamento de todos os tempos, que é o da Marina Abramovic Ai, sim. Sim. com o Conta, amiga, essa ex-marido história é dela. linda. Muito jovens, né? Já há mais de 30 anos. Eles terminaram um relacionamento longo, de 10 anos. E daí eles decidiram. Ela é uma artista que é performática, né? E ele também era. Então eles decidiram que eles iam honrar o final andando na muralha da China, cada um de um lado. E aí eles andaram alguns quilômetros e lá no final se encontraram, se abraçaram e foi cada um para um lado. Tá É muito filmado. bonito, é muito É. bonito. E a outra cena bonita também é que anos depois, décadas, né, 30, depois, 30. 30 anos depois, ela faz aquela performance dela, acho que é no museu, No onde que é mesmo? MoMA. Ela No faz no MoMA. MoMA, The artist is present. Is present. ela está com aquele É. vestido vermelho, belíssimo, longo, as pessoas sentam e eles ficam se olhando. E ele vai, né, esse Ele grande é um dos. amor dela. E ela É não muito. sabia, porque a performance ela tá no meio do MoMA, você entrava numa fila para sentar alguns minutos na frente dela e você ficava encarando ela e ela você. Era dias e dias e dias. E chega uma hora que esse cara, que era o ex-marido dela, namorado, senta na frente, e aí você vê a cara dela e a dele, e a câmera fica nele, a câmera fica nela, e é a única vez que ela se mexe. Ela estende os braços e pega na mão dele. É lindo. bonito demais. Eu chorei 87 vezes vendo isso. E aí eu fiquei um pouco obcecada por eles e fui ver quando eles eram casados as performances que eles faziam. Tem uma muito linda que é linda e mexeu comigo por questões de. Eu sou um pouco germofóbica. A performance é eles jogando o oxigênio do pulmão de um, joga na boca do outro. O outro pega o oxigênio no pulmão e joga de volta na boca do outro. E é isso, fica um jogando o oxigênio na boca do outro. Essa é a performance por horas. E eu fiquei um pouco maravilhada com aquilo. Até porque se Olha, pega essa eu não vi, não. é bem bonito. É Vi também. bem. Eles são bem foda. São foda e ao mesmo tempo eu também dou muita risada quando tiram sarro dessa. Enfim, eu sou da turma que ama e da turma que quando alguém faz um texto falando, Eu ai também meu adoro, eu Deus, morro de rir. eu morro de rir, Morro de ai rir. tá, ele cuspiu na boca dela e isso é arte. Eu também dou risada. Quando alguém não entende, eu falo, acho que eu também não entendi, mas quando alguém acha genial, eu falo, genial! Eu tenho essa. A minha educação artística passa por esse lugar aí. Bom, gente, aí na nossa conversa, Miri, você tinha falado do Angels in American, que acho que tem a gente. ver com essa conversa, né? Sim, eu considero essa a melhor coisa que a televisão já fez até hoje. Eu sou TV maníaca, né? Série maníaca, eu vejo muita coisa. Angels in America é uma produção do começo dos anos 2000, se não me engano. Meryl Streep, Meryl Streep, Al Pacino, Jeffrey Wright, amo Jeffrey Wright. E eles fazem vários papéis, e é sobre a AIDS no começo dos anos 80.
O Al Pacino é um advogado, que é um gay dentro do armário, muito mal, muito maléfico. Enfim, gente, a Meryl Streep faz mais de um papel. É maravilhoso, é maravilhoso. Os diálogos são perfeitos, era uma peça de teatro. E o Jeffrey Wright, que é um enfermeiro, um dos papéis dele é ser um enfermeiro, ele fala: amor é onde o perdão é onde o amor e a justiça se encontram. E eu nunca esqueci disso. Eu acho uma frase muito bonita, sabe? Mas é isso, assim, vejam Angels in America. Muito bonito. É uma série? É uma minissérie? É uma série? É uma minissérie. Yes, amo minissérie. Botou o mini na frente, eu gosto mais ainda. Eu vou ver hoje, já fiquei... A Miri Cara, contou vamos disso pra enlouquecer. gente ontem e fiquei doida. E eu queria dar uma dica bem cabotina, que aqui no meu YouTube tem o programa Você Não Sabe o Que Eu Sofri, e tem uma entrevista com a Paula Carrossela, que ela conta da relação dela com a mãe. Que foi uma mulher que fez ela sofrer muito na infância e na adolescência. Muito, muito, muito. E é um programa inteiro sobre como ela perdoou a mãe. Então tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. E assim, rolou uma... A galera pirou, assim, todo mundo entrando lá e falando, cara, em tempos de redes sociais, em que tem testes, veja se sua mãe é narcisista, veja se sua mãe é tóxica. Uma mulher que narra, fala da mãe nesses termos e com esse carinho, apesar de tudo, não tá passando pano pra mãe, mas é um outro jeito de ver, né? Ela entende a história da mãe, tá super bonito. Então, queria dar esta dica. E vamos, já que já demos dicas, vamos para o momento dica, apesar de a gente já ter dado dica. Não, vocês já deram dica, então agora eu tenho que dar uma dica, né? Eu tenho mais dica, tá? Tá, então vai, Manu, primeiro. Eu vou dar uma dica e a Emily vai dar outra dica e a gente vai acabar com surra de dica esse programa. Surra de dica. Surra de dica nelas, que é o seguinte... Sempre me dá bronca essa hora. Mas eu fiquei lembrando de um filme que eu adoro, que se chama, em português o nome é cafoninha demais, que é 3 Anúncios para um Crime. É com a Frances McDormand. É espetacular. Que é uma atriz. Ela é uma atriz. Fargo. É ela mesma, The One and Only. E aí ela tem, em inglês chama Three Billboards, e é ai, gente, reparação histórica agora, porque eu vou chamar o cara de marido da Fleabag. É o marido da Phoebe Waller-Bridge. É um dos maiores dramaturgos contemporâneos da Inglaterra. É Martin McDonough, né? Porque tem McDormand, McDonough. Entendi, é um monte de Mac. Vamos de marido da Phoebe Waller-Bridge, que eu acho que muito. Vai muito bem, obrigada. Vai. E o que eu acho muito incrível desse filme é um mini spoiler, mas eu acho que é um spoiler que incentiva mais do que atrapalha, que começa, o nome é 3 Billboards, 6 Anúncios para um Crime, porque ela mora numa cidade do interior, e essa mulher botou 3 billboards, né, 3 outdoors, assim, denunciando um crime que a filha dela foi morta. É um negócio assim. E você pensa, lá vem chumbo grosso, lá vem essa mulher que, né, vai ficar lá buscando justiça pela filha, que vai ser reduzida a essa tragédia. Isso é um clichêzão, né? A gente falou um pouco disso também na semana passada, só que é do outro lado, é o lado da justiceira, que também esmaga, né? Minha irmã, esse objetivo de encontrar o assassino da filha e justiça, ela se perde no meio do filme. Porque ela vai começando a olhar pra bagunça que a vida dela é, pras relações dela, como ela vai se curar, né? Porque essa expectativa da reparação, né? Psicologicamente é muito importante a reparação, mas nem sempre ela vai chegar. Né? E às vezes não vai chegar do jeito que a gente quer, não alivia, porque não é bom o suficiente. Então, dali a pouco ela vai roubando outros problemas e realmente vai trabalhando esse lugar dela de como ela também é uma pessoa, ela pode ser uma pessoa horrível. Isso também faz muita parte do processo de perdão, né? Porque você consegue perdoar uma pessoa horrível quando você pensa, bom, de vez em quando eu também sou horrível, não sou melhor, né? Do que um assassino. Não sei, gente, mas é porque a gente não sabe o que essa pessoa passou mesmo, né? Mas então, é um filme e ele é engraçado, né? Ele é bem humorado, embora ele seja pesado. É um filme que vai pra esse lugar e eu sempre recomendo ele pra quem eu posso, tá? Então essa é a minha dica. Boa. Tem mais uma? Tenho mais uma. Vamos agora falar sobre Não Perdoar. É uma série que se chama Silenciadas, da Cris Phoebe. Sim. Tá na Piauí, é uma audiosérie, começa com a Cris Phoebe, que escreveu sobre João de Deus,
não fosse a Cris Phoebe, esse monstro talvez não estivesse preso, Ela é bem foda. falando como foi difícil fazer a apuração, como tudo te desencoraja, as ameaças que você recebe quando faz a apuração. O segundo episódio é sobre a apuração para denunciar o Roger eu não consigo falar o sobrenome desse outro nome. Ginecologista demoníaco. Sim, Isso. obstetra. Essa audiosérie está na Piauí, é da Cris Phoebe, sobre como é difícil, jornalisticamente, a gente fazer as matérias vingarem. Porque editor desconfia, diretor desconfia, se o homem é famoso. Você precisa literalmente de 100 mulheres para denunciar um homem. Então, tem sim lugares em que o perdão não chega, gente. Não chega, para mim não chegaria. Depois eu quero indicar esse aqui, ó. Eu amo esse homem, amo. A esquerda que não tem me dizer seu nome, do Vladimir Safatli. Eu vou só ler esse trechinho sobre perdão, é bem curtinho, tá? Porque se o Safatli está falando de perdão, gente, esse assunto precisa ser falado. Laços políticos devem sempre ter um protocolo de perdão e redenção. Esse é um elemento fundamental para a unidade e capacidade de ampliação. Pessoas que erram, agiram mal, participaram de rituais de opressão, por mais abomináveis que tenham sido, quando exprimem arrependimento real, devem ter seu arrependimento reconhecido. O perdão deve poder circular quando ele é invocado por quem se perdeu em suas ações. A força emancipatória do laço político não está em seu punitivismo, cada vez mais ampliado e sem saída, mas em sua capacidade de redimir pessoas, de dar a elas as condições e a escuta para que sejam diferentes do que foram até agora. Eu acho isso lindo. Se a gente tem um país que a gente precisa reconciliar, esse cara tem um caminho, gente. Eu acho o Safatli incrível. E agora ele está se soltando mais, se tornando... Isso. Aceitando mais a potência midiática dele. Está muito bonito de ver. Perfeito, Tati, perfeito. Ótimo. Estou gostando de ver. E a gente falou de perdão, eu quero indicar um filme que acho que é dos filmes que eu mais chorei na minha vida, que chama Close. É um filme de 2022. Ai. Aí agora pegou fundo. É um filme belga, né? E tem 2 meninos de 13 anos, eles são muito amigos, e aí, aí contar o que acontece é muito spoiler, mas assim, o perdão da mãe no final, que a mãe perdoa o amigo do filho, e eles estão ali meio na floresta e se abraçam, é das coisas mais tristes, nossa, eu tô inteira arrepiada, gente. É muito, muito bonito esse filme. Muito excelente. Fala sobre masculinidade. A gente também encontra um lugar para perdoar uma masculinidade muito tóxica. O filme diz o que acontece com meninos. É realmente. Eu quero indicar o podcast, o videocast, o programa Duas e Tanto, da Carol Pires e da Marina Dias. E teve uma piada muito engraçada, porque eu participei de uma gravação, só falei besteira, e aí entrou um cara lá e falou, acho que em vez de serem vocês duas, devia ser uma trinca com a Tati, e aí deveria chamar Duas e Tantã. E foi a melhor piada que eu quis chamar. Queria mandar um beijo aí para quem fez essa piada. Esse é o hater que o Brasil precisa. Sim. Esse hater, eu almoçaria com ele. Maravilhoso. Duas e Tantã é bom demais. Então é isso, gente. Então, obrigada aí pela sua audiência e nos vemos na semana que vem. Se inscreva neste belo canal. Se inscreve, curte, dá um like, já ajuda bastante. Se inscreve, você pode contar aqui qual foi a pessoa mais famosa com quem você já teve sonho erótico. Deixa aqui o seu relato, né? Porque tudo isso também ajuda o programa, o algoritmo a entregar, fazer voar o Reparação Histérica. Muito bom. Eu já tive sonho erótico com o Ronaldinho Gaúcho, mas essa parte a gente corta. Mas não Sério? Não é pra cortar. Pior pessoa do mundo. Gente, o meu inconsciente, ele tá de parabéns, assim, diante dos sonhos eróticos de vocês, o meu inconsciente, cara, ele tá brilhando. Eu já sonhei com o Júnior, podia ser o Júnior baiano, mas não. Era o Júnior do Sandy Júnior. Ah, bonitinho. Então fica o desafio aqui erótico também? Erótico, eu e o Juninho. Dorval. Eu e Dorval Júnior. Então tá, nesse clima de somos todos malucos, a gente se vê semana que vem. A gente se vê semana que vem. A gente já pode falar quem vai ter convidado ou não? Então, a gente pode porque é bom demais.
É bom Conte. demais, né? É bom Semana demais, que- já vamos contar. Que semana que vem seremos 4. Cris Sub estará aqui para falar dessa Sobre- audiosérie que vale prêmio. Gente, assim, é realmente... Tem que ouvir. Tem que Sou ouvir. Então muito escutem fã a de audiosérie, escutem a audiosérie de Cris pra gente voar aqui na semana que vem. Boa. Show. Valeu, gente. Beijo. Beijo. Reparação histérica. Reparação histérica.